Fala, meus alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química, professor Thiago Penha aqui. E turma, nós trabalhamos na aula anterior sobre distribuição eletrônica. Então hoje nós vamos falar sobre números quânticos, tá certo? Então eu quero te convidar aqui a entender desse assunto, números quânticos. Muitos alunos aí têm dificuldade, vou te mostrar que não tem segredo. Vamos começar. O que são esses números quânticos? São 4 números que nós vamos utilizar para falar um pouquinho sobre a posição do elétron. Então nós vamos usar agora somente números, para tentar posicionar e entender ali as informações da localização do elétron. Quais são esses 4 números quânticos? Vamos lá, nós temos o número quântico principal, que eu vou representar pela letra N, o número quântico secundário, também conhecido como azimutal, e nós vamos representar aqui pela letra L, tá? O número quântico magnético, representado pela letra M, e o spin. Pessoal, então nós vamos usar aqui esses 4 números quânticos para falar do elétron, tá? Da posição ali que o elétron está dentro do átomo. Principal, secundário, magnético e spin. Essas letras aí que eu coloquei, né, vai nos ajudar aí na comunicação. Vou logo adiantando a vocês que o número quântico principal, ele determina o nível. Ele vai informar em qual nível, em qual camada eu posso encontrar o elétron ali que está em análise. O secundário, o azimutal, ele representa o subnível, a subcamada. Claro que eu vou falar de cada um aqui, né, separado. Aqui eu estou te dando primeiro uma visão geral, você já vai tendo uma ideia do que nós vamos falar. O magnético, ele fala do orbital, né? Orbital é a região de maior probabilidade de encontrar o elétron ali no átomo, né, na eletrosfera. E o magnético, ele fala desse orbital. O spin, tá? Ele vai falar da rotação do elétron. Ele termina falando ali do movimento do elétron ali. O elétron, turma, ele se encontra girando em torno do seu próprio eixo no sentido horário ou no sentido anti-horário. E o spin vai falar sobre isso, tá? Sendo assim, vamos falar desses 4 números quânticos agora de maneira separada. Isso aí é uma visão geral, você já pode tirar um print e nós vamos aqui analisar um por um. O primeiro número quântico é o principal. Representar aqui pela letra N. E esse número quântico, ele determina o nível. Ou seja, a camada aonde esse elétron se encontra. E quando eu penso no diagrama, que nós já usamos lá para distribuir os elétrons, nós temos no máximo quantas camadas? 7, no máximo 7. Então, o número quântico principal, ele pode assumir 7 valores diferentes, ó. Nós podemos ter aqui 7 valores. Então, minha resposta vai de 1 até 7. Daqui a pouquinho eu estou te dando um exemplo. Mas esse é o número quântico principal, falando das 7 possíveis camadas que eu posso encontrar esse elétron. Vamos logo colocar aqui o segundo, que aí nós vamos fazer um exemplo com os 2 casos. Mas o número quântico secundário, também conhecido como azimutal, representado pela letra L, determina o quê? Determina o subnível. E quando nós falamos no subnível, eu acho que você lembra que são só 4 subníveis que nós usamos aqui no diagrama no ensino médio. No ensino superior ele se estende aí a mais subníveis, mas no ensino médio, e dá para todo mundo lembrar que é sopa de feijão, né? SPDF. São Paulo, Distrito Federal, sopa de feijão, sapo por lá dentro e fora, né? Então tá aí os 4 subníveis que vai me ajudar no número quântico secundário. Só que eu não posso botar na resposta SPDF porque eu só posso usar números. O nome desse assunto aqui não são letras quânticas, são números quânticos, então eu só posso usar números. E para SPDF existe números ali padrão. Vai ser um padrão, que vai ser uma tabelinha que nós vamos construir agora, ó. Então é SPDF
serão representados por 0, 1, 2, 3, ó. Então, eu vou usar essa tabela para falar do número quântico secundário. Toda vez que o elétron estiver no subnível D, qual é o número que eu vou usar, turma? 2. Mas se o elétron estiver no subnível S, número 0. Ah, mas ele está no subnível P, número 1. O elétron está no subnível F, minha resposta pode ser F? Não, tu vai usar 3. Então, SPDF 0, 1, 2, 3, está padronizado. Tira um print, aí com calma, e nós vamos partir aqui para um primeiro exemplo, tá? Não acabou, porque ainda existem mais outros 2 números quânticos, mas nós já vamos analisar um primeiro exemplo para isso que está aqui. Vamos lá. Ó, digamos que eu queira encontrar os números quânticos principal e secundário. Deixa eu colocar aqui, ó, principal e secundário para o elétron mais energético do cloro. Pessoal, o cloro, ele tem 17 elétrons. Só que eu não quero analisar todos os 17. Eu quero o mais energético do cloro, o mais energético. E mais energético, lembrando do diagrama, é onde a distribuição termina. Tá? Falou em mais energético, ó, é o final da distribuição. Então, qual é o primeiro passo? Ponto de partida, distribuir os 17 elétrons do cloro para poder achar o mais energético. Então, a gente começa distribuindo usando o diagrama de Pauli, né? Ficaria 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, ó, fechou aí os 17. Mas não me interessa todos os 17, só o elétron mais energético. Qual é o mais energético, turma? O mais energético seria 3p5, né? Então, eu já destaco aqui, ó, 3p5 representa aí a camada e o nível mais energético. E eu chamo a atenção de vocês para o quinto elétron, ó. Esse quinto elétron subnível P é exatamente o elétron mais energético, o quinto elétron, 3p5. Eu tenho esse elétron, vamos organizar, eu tenho ele na camada 3, tá aqui, isso aqui é a camada 3, nível 3, e no subnível P, ó, subnível P. Qual elétron? O mais energético, que é o quinto elétron dessa distribuição, do subnível P. Ele quer o número quântico principal e secundário. Ficou fácil, turma, ficou fácil. O número quântico principal, tá aqui, ó, tô anotando, ele determina, informa o nível, ele informa a camada. Aí eu pergunto para vocês, em qual camada, em qual subnível tem esse elétron, turma? Qual é o subnível não, qual é a camada primeiro, né? Qual é o nível? Qual nível? Nível 3. Então, tá aqui minha resposta, ó, vou colocar aqui, ó, o número quântico principal vale 3. Pessoal, o principal determina a camada, o nível em que o elétron que eu estou analisando se encontra. E é o elétron mais energético, 3p5. Qual é a camada que esse elétron está localizado? Camada 3, nível 3. Por isso que o principal vale 3. Minha resposta está aqui, ó, 3. Tá, mas como é que eu faço para encontrar o secundário? Vamos anotar aqui em cima. Secundário. O secundário, ele determina o subnível. Aí eu quero saber de vocês, qual é o subnível que esse elétron se encontra, gente? Vamos circular aqui ele, bora circular, o subnível P. Mas eu não posso botar na resposta P, não posso colocar P porque eu não posso utilizar letras, só números. Então eu vou apagar porque eu não posso colocar P. Lembra da tabela SPDF? SPDF, vamos dar uma ajeitadinha aqui. Aí, ó, SPDF, lembra que é 0, 1, 2, 3? Então, se ele se encontra no subnível P, qual é a minha resposta, 1. turma? 1. Pronto, minha resposta aqui é igual a 1. 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
acabei de encontrar os dois números quânticos aqui iniciais do elétron mais energético do cloro. O subnível P corresponde ao número 1 na nossa tabela lá de subníveis, tá? Na tabela do número quântico secundário. Mas tá bom, nós já vimos até agora só 2 números quânticos, nós temos um total de 4. Vocês estão vendo aí que nós estamos a cada número quântico se aprofundando na localização do elétron. Primeiro nós falamos em qual nível ele estava, né? Qual camada, depois nós vamos falar do subnível e da subcamada. Estamos sendo cada vez mais detalhista, né, da localização e vamos nos aprofundar mais ainda. Vamos lá para o terceiro número quântico. O terceiro, gente, é o número quântico magnético. Magnético, representado pela letra M. Esse número quântico, ele informa o orbital. Mas, professor, como assim orbital? É uma região de maior probabilidade de encontrar o elétron. Só que, didaticamente, esse orbital é representado por um quadradinho. Pode ser que em um livro ele faça um círculo, mas normalmente essa caixinha aí que eu desenhei, né, esse quadradinho aí, seria a representação do orbital. E eu quero logo te adiantar que o subnível influencia muito na quantidade de orbitais. Vamos montar aqui um esquemazinho. Olha, eu tenho o subnível S, P, D e F. O número de orbitais é a metade do número de elétrons que cada um deles suporta. Como S suporta no máximo 2 elétrons, ele só tem um orbital, tá? Nesse orbital cabe os 2 elétrons que ele suporta. Como P suporta 6 elétrons, então ele no máximo possui 3 orbitais, ó, sendo que em cada caixinha aí cabem 2 elétrons. D suporta 10, então são 5 caixinhas, ó, 5 orbitais, sempre é metade. Se tu lembrar que é sempre a metade, não tem erro, tá? E F, que suporta 14, tem quantos orbitais então, turma? 7 orbitais, né? Vamos desenhar aqui direitinho. 7 orbitais. Pronto, sempre a metade do que ele suporta. Tiago, me tira uma dúvida. D suporta 10, mas se de repente na minha distribuição eletrônica tiver só D8, eu vou desenhar só 4 orbitais? Não. Tu vai continuar desenhando 5 orbitais. Essa quantidade de orbitais aí, turma, não pode mudar. Independente de quantos elétrons ele tiver, o número de orbitais é esse padrão aí, viu? Mas pode ser que em um ou outro orbital não tenha elétron ali preenchendo, né? Mas vocês têm que desenhar todos do jeito que está aí. Sempre é metade do que cada um suporta. E cada quadradinho desses tem um valor que é o valor do magnético. Por exemplo, o S. S só tem um orbital, né? Esse único orbital de S vale 0, o magnético dele, 0. Para ficar fácil, é só tu colocar na tua cabeça agora essa ideia que eu vou usar aqui. Todos eles, os subníveis, SPDF, todos eles vão ter pelo menos um orbital valendo 0. Pelo menos um desses orbitais, dessas caixinhas, vai ter que ter o valor 0. E o segredo é colocar esse 0 no meio, na caixinha do meio, no centro. Ó, vou colocar aqui em P, ó, 0 aqui no meio, ó. Vou colocar em todos bem no centro, logo, ó. Quando eu faço isso, centralizo 0, eu vou lembrar da escala matemática. Números que estão anteriores a 0, antecessores a 0. E aí, número que vem antes de 0, né? Não são números negativos, ó. E depois de 0 não é positivo? Pronto, ó, ficou fácil de lembrar esses valores, ó. É 0 no meio, antes de 0, negativo. Bora colocar aqui. Menos 1 e menos 2. Depois de 0 é positivo, ó, escala matemática. Em F, números que estão vindo ali antes de 0 são negativos, ó. Menos 1, menos 2, menos 3. Depois de 0, mais 1, mais 2, mais 3. Tá vendo aí como é que é fácil? Então, peraí. Se o elétron parar nesse penúltimo orbital que eu estou botando aqui um pontinho azul, qual é o valor do magnético dele, turma? Mais 2. Mas se de repente esse elétron parasse em outro local, se esse elétron parasse aqui nesse orbital do meio, qual é o valor do magnético? 0. Mas se o elétron parasse aqui nesse segundo orbital que eu estou marcando agora, menos 2. Então vai depender muito do elétron que eu estou analisando e o orbital que ele se encontra para a gente encontrar o magnético, né? Tranquilo? Agora, quando
nós fazemos o preenchimento dos elétrons, nós vamos representar esse elétron com seta, tá? Vamos representar o elétron com seta para cima e seta para baixo, tá certo? Eu vou pegar aqui o exemplo anterior para ficar mais fácil. Vou voltar aqui o slide aqui anterior para a gente aproveitar o que nós já fizemos do exemplo anterior. Pronto, tá aqui o exemplo do cloro, né, que nós encontramos o número quântico principal e secundário. Eu quero o magnético do cloro, eu quero o magnético. Então, já que eu quero o magnético do elétron mais energético do cloro, eu vou pegar aqui o subnível P, ó, subnível P, vou desenhar os 3 quadradinhos, subnível P, 3 quadradinhos, as 3 caixinhas. O do meio vale 0, antes dele é menos 1 e depois é mais 1, né? Legal? Tranquilo? Quantos elétrons eu quero preencher nesses orbitais? Terminou em 3p5, 3p5, 5 elétrons. O preenchimento é primeiro com a seta para cima, ó, 1, 2, 3, primeiro com a seta para cima. Ao preencher o último com a seta para cima, nós iremos retornar com a seta para baixo, ó, 4, e fecha aqui no 5º elétron mais energético que nos interessa, ó, voltando com a seta para baixo. Estou pintando ele aqui todinho, deixando ele marcado, ó. Então, esse elétron aqui é que me interessa, ó, o 5º elétron aqui da seta de baixo, ó. Isso quer dizer que ele está no orbital do meio que vale 0, então o valor do magnético é 0, ó. Já tem aqui o magnético. Deixa eu ajeitar aqui. O magnético corresponde a 0. Pronto, já que ele parou no orbital do meio. Aí vamos para o último número quântico, que é o spin. O spin, turma, é a rotação, né? Vou representar isso pela letra S. Sendo bem didático com vocês e bem direto, a gente vai analisar se a seta está para cima ou se a seta está para baixo, tá? Só pode ser 2 valores, só 2 valores. Alguns autores vão dizer que seta para cima é mais 1/2. Alguns autores vão falar, ó, seta para cima é mais 1/2. E seta para baixo é menos 1/2. Mas vai ter autor que vai falar o contrário. Vai ter autor que vai dizer que seta para cima é menos 1/2 e seta para baixo é mais 1/2. Quem está certo? Qualquer um deles, né? Todos estão corretos. Só que aí a questão ela vai ter que adotar uma maneira para a gente poder usar. E a maioria dos autores adotam seta para cima negativo e seta para baixo positivo, viu? A maioria dos autores vai adotar o que eu acabei de circular aqui, seta para cima negativo e seta para baixo positivo. E eu vou adotar isso para poder chegar na minha resposta aqui, voltando no slide anterior. Então vamos voltar aqui. Pronto, o elétron mais energético que eu quero analisar, ele já está aqui destacado, circulado aqui, pintadinho de verde, com a seta para baixo. E eu quero achar o número quântico spin. Eu quero o spin. Deixa eu colocar aqui com uma outra cor. Eu quero o spin. Pessoal, seta para baixo. Como foi que eu adotei aqui na minha aula? Seta para baixo, eu adotei o quê? Positivo. Então, seta para baixo quer dizer que o spin é mais 1/2. Cada questão tem que dizer a maneira que tem que ser adotada, viu? Porque cada autor pode adotar de uma maneira diferente. Quando tu for resolver questões sobre isso em um livro, tem que ver a maneira adotada pelo autor. Então, seta para cima mais 1/2. Enfim, resumindo, no final, eu achei os 4 números quânticos do elétron mais energético do cloro. O principal vale 3, que é o nível. O secundário vale 1, que é o subnível. O magnético vale 0, que é o orbital do meio que o elétron se encontra, né? Orbital 0. Com a seta para baixo, eu adotei seta para baixo, o spin positivo, tá certo? Meus alunos, nós vamos finalizando aqui nossa aula sobre números quânticos, mas continuem aí focados, estudando, revisando e já te espero na próxima aula, tá certo? Então, bons estudos a todos e até a próxima.